Jaime, aí que está o X da questão. Quando a gente fala que a palavra de Deus, né, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, a gente precisa ter em mente o seguinte conceito, o conceito da inspiração. Por exemplo, quando você vai na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, vou ler o versículo, diz assim, ó: toda a escritura é divinamente inspirada, né, e proveitosa para ensinar, para mostrar erros, para corrigir e para instruir na justiça. Então, quando a gente coloca essa expressão inspirado, o que significa dizer? Significa que Deus usou homens, né, autores humanos, para comunicar sua verdade de forma fiel e inerrante. Então a própria Bíblia que já está dando testemunho que toda a escritura é divinamente inspirada. Por mais que homens falhos como nós foram os escritores da Bíblia, o autor é Deus. E Deus não pode falhar. Não, Deus não falha. Mas o senhor estava falando que isso que o senhor está falando, isso também está na Bíblia. Também está na Bíblia. Outra coisa que eu costumo falar também é o seguinte, que igual você vai fazer um bolo, né? Você pega a receita, se você um ingrediente que você errar, você já detonou o bolo, já vai dar errado. Aí é o seguinte, uma vez fizeram a comparação, do mesmo jeito que tem a receita do bolo, tem a receita da vida. A Bíblia seria essa receita. A gente teria que seguir, que é difícil seguir, é muito difícil. Exatamente, você quer me ajudar, gente? Gente, eu estou falando como se fosse vocês aí em casa, entendeu? Que eu sou tão leigo quanto, tá? Então por isso que eu estou falando desse jeito aqui, para ver se eles dão uma força pra gente, porque eu também tenho minhas dúvidas. Eu estou deixando a preferência de fala sempre para o pastor iniciar, porque além dele ser pastor, ele é meu coordenador no polo da FAESP. Então eu estou seguindo o princípio da hierarquia, né, e da autoridade. Mas é interessante a resposta do pastor Kleber com a sua pergunta. Eu sou uma pessoa que, assim, eu não sei se eu procuro a polêmica me procura. Mas já me Bem-vindo ao grupinho. Já me perguntaram assim, mas como é que eu posso confiar na Bíblia? Aí a gente usa a Bíblia para defender a Bíblia. E aí a sua pergunta, eu falei, mas o que você citou é alguém citando algo dentro da Bíblia para defender a Bíblia. Mas o interessante é que, assim, o pastor até ele usou um termo muito interessante, que é esse texto que Paulo escreve para Timóteo, que era discípulo de Paulo, vai ter ali, toda a Bíblia é inspirada por Deus, ou algumas traduções vão dizer divinamente inspirada. Aí acontece um fenômeno da escrita, que essa palavra divinamente inspirada, que é theopnestos em grego, ela só aparece uma vez. Ela é o que a gente chama de rapax legomena. É uma expressão que aparece uma única vez na Bíblia inteira. E por que em português foi traduzido para inspirado por Deus? A gente vai conhecer inspiração quando a gente está aprendendo a fazer exercício e a fazer primeiros socorros. Você tem inspiração, transpiração. É como se você inspirasse tudo que está ao seu redor, daquilo que é necessário para você continuar vivendo, você inspirar aquilo para dentro de você, para você encher os teus pulmões de ar e viver. Quando fala que é divinamente inspirada por Deus, quer dizer que Deus é quem autoriza, endossa, permite ou possibilita que você inspire tudo que está ao seu redor para que aquilo lhe seja suficiente. No fringir dos ovos é o quê? Os homens que escreveram aquilo que escreveram, eles usaram o que estava ao seu redor, na sua linguagem, na sua cultura, no seu tempo, no seu intelecto, e eles foram autorizados, aprovados, instruídos e permitidos por Deus. Por essa razão, você vai ter textos bíblicos, por exemplo, com homens usando sabedoria humana e o seu próprio ponto de vista em relação à vida, para explicar a vida segundo foi concedido por Deus. 2 exemplos bem rapidinhos, um no Antigo Testamento e um no Novo. O Antigo Testamento, quando Moisés precisa ensinar o povo que foi cativo no Egito 400 anos aproximadamente, na hora de dizer para eles o princípio, por exemplo, da vingança, Moisés, ele divinamente inspirado, ele repete uma lei de Hammurabi, a lex talionis, é olho por olho, dente por dente. Mas Deus permitiu que ele usasse uma lei humana para ensinar sobre vingança? Sim, divinamente inspirado por Deus. Segundo exemplo, para encerrar minha fala, lá no Novo Testamento agora, você vai ver que Paulo, ele cita poesias de Epimênides, que era um poeta da ilha de Creta, que eram poesias gregas e conhecidas entre eles,
para ensinar sobre más companhias. Ele fala, assim como dizem os vossos poetas, as más conversações corrompem os bons costumes. Ele usa a sabedoria humana, autorizada e inspirada por Deus, para ensinar a homens. É o famoso olha com quem que você anda que eu falo quem que você é. Justamente. Não é? Outra coisa que meu pai falava para mim também é o seguinte: se você andar com 2 caboclos, ele fala assim, ó, se você andar com 2 caboclos inteligentes, você é o terceiro. Se você andar com 2 caboclos espertos, você é o terceiro. Por aí você tem uma ideia, né? Então quer dizer que o contrário também funciona. Olha com quem você anda que eu falo quem que você é. Raul Seixas falou, né? No final das contas, o maluco sou eu. O maluco sou eu, né?